Capítulo 6. Fala-me de ti. Era assim que eu começava as sessões de psicoterapia com a Maria. De certo, os meus colegas não aprovariam o registro coloquial da conversa. Isso não me preocupava, até porque a maior parte deles nem sequer entendia o objetivo das demoradas consultas com esta paciente quando os fármacos modernos já resolviam uma série de problemas. Havia, porém, um compromisso implícito entre mim e a Maria. Tentaríamos não recorrer a químicos e ir ao fundo das questões. Eu sabia que ela tinha dentro de si as ferramentas que precisava para dar a volta à sua situação. Só precisava de ganhar consciência do seu verdadeiro poder e ter confiança em si mesma. Preocupava-me em restabelecer o seu funcionamento psíquico ótimo e ajudá-la a entender as causas dos seus comportamentos para que pudesse encontrar recursos psíquicos para lidar com as suas dificuldades e problemas. Obviamente, só podíamos atuar sobre os acontecimentos que ela podia controlar, visto que o ambiente contextual nos ultrapassava. Por isso eu queria que ela desenvolvesse meios de agir no mundo, redefinindo os seus traços de personalidade, solucionando problemas que a afligiam, bem como observar questões de cunho mais existencial. O objetivo último era devolver-lhe esperança no futuro e delinear um projeto de vida. Isso demorava muito tempo. Contudo, nunca acreditei em soluções fáceis. Ainda que estas sessões tivessem um foco no futuro, precisávamos sempre de remexer no passado, de modo que os assuntos iam sendo abordados de forma às vezes arbitrária, sem preocupações com a sua ordenação cronológica. Assim, esta narrativa tem várias analepses, que tentarei contextualizar. Uma das sessões mais importantes, a meu ver, foi quando a Maria se deu conta dos bloqueios comunicacionais na sua família e de como isso afetou todo o seu desenvolvimento. Ela começou. Toda a gente tinha uma admiração pelos mudinhos, erradamente chamados assim. Comentavam com admiração como os meus pais traziam os filhos asseados, limpos e educados. Toda a gente se perguntava como conseguiriam eles tratar de nós enquanto bebés, pois não ouviam o nosso choro. Achavam que não nos acudiam durante a noite. E como é que eles faziam? Questionei. A resposta que recebi foi desconcertante. A simplicidade de deixar as leis da natureza fluírem é de facto a regra. Fiquei embasbacado com resposta tão eloquente que nem por isso era esclarecedora para o caso. Ela continuou então. Tão simples, foi só colocar o berço de rodas junto à cama deles, bem juntinho, com as madeiras a tocarem-se. Se a criança chorasse, o berço tremia e a cama receberia essa vibração. De imediato, os meus pais faziam o que tinha que ser feito como quaisquer outros pais. Eram muito cuidadosos conosco. Depois continuou, falando de quando era um pouco mais velha. A casa era antiga, tinha vários pisos. Os quartos eram no piso de cima, a cozinha e salas no de baixo. Quando já moçoilas, se adoecíamos ou fazíamos de conta que adoecíamos para escapar aos trabalhos duros que nunca mais acabavam e precisávamos de chamar a mamã para o que quer que fosse, estando nós na cama e ela na cozinha a fazer a comida, pode imaginar um método mais eficaz para chamar a mamã? Questionou-me. Não, confessei. Tínhamos sempre um pau de madeira, tipo bengala, sem manípulo, e quando precisávamos da mamã, batíamos fortemente com o pau no chão ruído de madeira. Ela haveria de sentir a vibração da força da batida e aparecer. Eram normalmente 3 batidas de cada vez, sempre intervaladas por um período que se repetia, até ela dar um grito, que para nós significava «Já vou!». E quando estavas triste? Falavas a alguém dos teus sentimentos? Fiz esta pergunta e toquei no ponto fulcral da questão, pois entre eles era mais fácil ouvir o choro de um bebê do que exprimirem emoções e sentimentos. Estimo que 90% da nossa comunicação é não prioritária. São expressões e impressões que perderiam sentido se ficassem só para nós e por isso transmitimos aos outros, recebendo feedback do outro lado. Ora, na família da Maria, resolviam a questão da comunicação de sobrevivência, mas as questões mais profundas, ou mesmo mais banais, não eram comunicadas. Havia como que um portão de grades de ferro que permitia que bens de primeira necessidade fossem passados de um lado para o outro, mas impedia que 2 pessoas se abraçassem.
nesse que será o mais profundo gesto de comunicação. Não, acabou por responder a Maria, e prosseguiu. Eu tenho muitas inquietações. Luto por descobrir o que é o bem e o que é mal. Tenho as minhas próprias respostas, só que não tenho ninguém com quem as confrontar. A minha opinião vale tão pouco e não tenho como saber o que pensam os outros. A tua opinião é importante, mas é bom que possas confrontá-la com a de outras pessoas, de facto. Mas com quem? Os meus pais não entendem estas coisas. Só se preocupam com a sobrevivência. As minhas irmãs têm outra vida e a minha irmã pequena e o meu sobrinho não entendem ainda as minhas angústias. Na escola tenho de ser forte e tentar marcar o meu lugar. Não deixo que ninguém se aproxime de mim. Já pensaste em escrever? Sim, escrevo muito. Tenho muitos poemas. Na próxima semana vou trazer alguns para o doutor ler. Terminamos ali a sessão. E na semana seguinte fui confrontado com uma sensação de asfixia quando a vi entrar com um enorme volume debaixo do braço, anunciando que eram os seus escritos. Como era possível que uma rapariga de 15 anos pudesse já ter escrito tanta coisa? Prometi-lhe que levaria os documentos para casa e os leria com cuidado. Embora ela extravassasse muitas das suas inquietações para o papel, a questão da comunicação com outras pessoas continuava a ser um desafio e desbravávamos muitos dos obstáculos que a impediam de confiar nos outros. Entendi com uma história simples que ela não poderia confiar em ninguém enquanto continuasse a ver-se a si mesma como um objeto que os predadores sexuais estavam prontos a usurpar. A sua identidade estava fortemente afetada pela história de abusos a que fora e continuava a ser sujeita. Nesse dia contou-me. Anteontem, quando estava a regressar a casa à noite, depois do Instituto de Francês, apanhei o elétrico errado e quando dei por mim estava perdida. Saí no Palácio de Cristal e não fazia a mínima ideia de como haveria de voltar para casa. Não é que um vizinho meu passou de carro e me reconheceu? Então parou mais à frente e fez-me sinal para eu entrar no carro. Ia para casa e levava-me. Foi uma sorte enorme, só que... Parou de falar e começou a folhear nervosamente o caderno que estava à sua frente. Continuei a fitá-la, esperando que retomasse o ponto em suspenso. A culpa é minha. Eu já devia saber que tinha de cobrir as pernas quando entro num carro. Voltou a parar e eu continuei estático. Ela não retomou e então questionei. O que aconteceu dentro do carro? Nada. Na verdade, não aconteceu nada. Porque estás perturbada, então? Insisti. Ela então fitou-me e confessou em tom de culpa como se eu fosse o padre e ela a pecadora. Ele passou-me a mão nas pernas. Eu fiquei tão nervosa que pedi para ele parar com aquilo. Caso contrário, atirava-me para a rua com o carro em andamento. Não sei porque é que passo sempre a mensagem aos homens de que quero alguma coisa com eles. Sou uma parva e uma estúpida que não sabe vestir-se e comportar-se decentemente. Vamos lá por partes. Tudo o que tu fizeste foi entrar no carro e aceitar uma boleia porque estavas perdida, certo? Sim. Não fizeste ou disseste nada que indicasse interesse sexual ou amoroso. Foi a forma como me sentei. A saia subiu, lamentou-se ela. Não, Maria. Tu limitaste-te a sentar-te. Se a saia subiu ou desceu, não foi intencional, certo? Sim. Então quem agiu mal foi ele, que tentou aproveitar-se de ti sem sequer pedir consentimento ou perguntar se estavas de acordo. O problema está nele, não está em ti. Então quem agiu mal foi ele, que tentou aproveitar-se de ti sem sequer pedir consentimento ou perguntar se estavas de acordo. O problema está nele, não está em ti. Isto acontece-me tantas vezes que o problema tem de ser meu. Sou uma parva e uma porca, não sei esconder o corpo. Maria, o corpo é teu e o problema não está em ti. Quem se aproveita de ti está a cometer um crime, sabias? Ela ficou aflita. Não te preocupes, estas coisas não sairão daqui, podes confiar em mim. Nos momentos em que me sentia mais perdido e parecia que ia perder a batalha contra os medos da Maria, firmava em mim o compromisso de lhe mostrar que havia homens diferentes. Homens que sabiam respeitar as mulheres, domando os impulsos sexuais. Homens que não se sentiam superiores a ninguém. Homens que sabiam chorar e compadecer-se. Homens que usavam a sua fragilidade para se aproximarem dos outros e que não condenavam, julgavam
ou se punham numa posição de autoridade para espantarem os seus medos e inseguranças.